Sigamos, né, pessoal? Vamos em frente aqui. Filha do medo, por ele e nele parida, a superstição delega à religião e esta teologia a tarefa delirante de encontrar uma unidade imaginária capaz de recobrir e reconciliar uma realidade aprendida como fragmentada no espaço e no tempo, feita de forças múltiplas e contrárias. Uma unidade que pareça assegurar a continuidade dos acontecimentos e o controle sobre a natureza irada que pacifique governantes coléricos, garanta esperança e conjure terrores. Essa unidade procurada não pode evidentemente pertencer à mesma dimensão que a do mundo fragmentado e dilacerado, mas precisa transcendê-lo, a fim de manter coesas as partes isoladas e contrárias. Essa coesão só pode ser obtida pela potência extraordinária de um querer e de um olhar capaz de varrer, num só lance, a totalidade do tempo, do espaço, do visível e do invisível. Assim, a fragmentação experimentada com angústia pela imaginação desemboca numa unificação também imaginária, cuja morada é a vontade providencial de um soberano divino. Graças a esse poder, que é uno porque transcendente à fragmentação da natureza e às divisões da sociedade, o curso das coisas parece assegurado e o destino de cada um salvaguardado. No entanto, a salvaguarda é precária, porque esse poder é imaginário, permanece desconhecido e rodeado de mistérios e é desprovido de necessidade inteligível. A imagem de Deus torna-se um amálgama incompreensível, pois a onipotência de sua vontade, lugar onde se alojaria a necessidade de seu eu agir, significa que faz tudo o que ele aprover e é também contingente e arbitrária. Secretas são suas razões, misteriosa sua onisciência. Assim, para ser tido como onipotente, o poder divino deve ser tido como insondável e ilocalizável, duplicando então o mistério do mundo que o exigira. A partir do momento em que a arbitrariedade do poder divino é tomada como prova de sua onipotência, os homens são obrigados a conjurar a ameaça que criaram para si próprios, justamente quando tentavam proteger-se. Torna-se-lhes dispensável encontrar mecanismo que possa garantir a constância do favor divino, o que explica a proliferação dos rituais e da arte divinatória. Ou então, parece-lhes inevitável terem de se abandonar cegamente aos desígnios inescrutáveis da providência, sem ousar interferir em seu curso, confiando em uma vontade soberana que tudo prevê. Essa representação dos altos poderes ou do poder do alto parece baixar do céu à terra. O mesmo desejo de submissão a um poder uno e soberano, porque transcendente a fragmentação dos conflitos que dilaceram a sociedade e a política. Produz entre os homens uma relação que os conduzirá ao fim e ao cabo a submeterem-se ao poder misterioso dos governantes. Com o advento do arcana imperi, os segredos do poder ou a razão do Estado, os homens, escreve Spinoza, combatem para a servidão como se essa fosse sua salvação. Na realidade, porém, e Spinoza não se cansa de repeti-lo, essa representação subiu da terra ao céu. A política não é religião ou teologia secularizada. Ao contrário, a religião e a teologia são a política sacralizada. Os conflitos entre os homens, deixando-os imersos no medo de serem vencidos pelo jogo incontrolável de forças exteriores, sejam essas figuradas pela natureza ou pelas relações sociais, pelo curso dos acontecimentos ou pela presença na alteridade, os leva a tecer uma teia imaginária de relações, cuja origem e sentido depende de uma autoridade suprema, governante da natureza e da sociedade. Spinoza realiza a crítica da teologia política sobre 3 aspectos principais, mostrando que é inútil para a fé, pois os livros sagrados não contêm verdades teóricas ou especulativas sobre Deus, o homem e o mundo, mas preceitos práticos muito simples, adorar a Deus e amar o próximo, que podem ser compreendidos por todos. O Antigo Testamento é o documento histórico e político de um Estado particular determinado, o Estado hebraico fundado por Moisés, não podendo servir de modelo e regra para estados não hebraicos. Por sua vez, o Novo Testamento é uma mensagem de salvação individual, cujo conteúdo também é bastante simples. Ou seja, Jesus é o Messias que redimiu os homens do pecado original e os conduzirá à glória da vida eterna, e se amarem uns aos outros como Jesus os amou. Criticando a suposição de que há um saber especulativo e técnico possuído por especialistas em interpretação dos textos religiosos, ele mostra que conhecer a Sagrada Escritura é conhecer a língua e a história dos hebreus,
e, portanto, que a interpretação dos livros sagrados é uma questão de filologia e história, e não de teologia. Por fim, mostrando que a particularidade histórico-política narrada pelo documento sagrado não permite que a política teocrática que o anima seja tomada como paradigma universal da política, pois é apenas a maneira como o povo determinado, em condições históricas determinadas, fundou ao mesmo tempo seu Estado e sua religião, sem que sua experiência possa ou deva ser generalizada para todos os homens em todos os tempos e lugares. Por conseguinte, toda tentativa ideológica de manter a teocracia como forma política ordenada por Deus é fraude e engodo. A crítica spinozana do poder teológico político tem como alvo desatar o laço que prende num tecido único a experiência da contingência, o sentimento do medo e o imaginário do poder transcendente. A política é a atividade humana imanente ao social e este é instruído pela lógica das ações humanas em condições determinadas. Uma vez que a origem do poder político é imanente às ações dos homens e que o sujeito político soberano é a potência da massa e que essa decide agir em comum, mas não pensar em comum. O poder teológico político é duplamente violento. Em primeiro lugar, porque pretende roubar dos homens a origem de suas ações sociais e políticas, colocando-as como cumprimento a mandamentos transcendentes de uma vontade divina, incompreensível ou secreta, fundamento da razão de Estado. Em segundo, porque as leis divinas reveladas postas com leis políticas ou civis impedem o exercício da liberdade, pois não regulam apenas usos e costumes, mas também a linguagem e o pensamento, procurando dominar não só os corpos, mas também os espíritos. O imaginário da transcendência afirma que a teocracia é o regime de poder ordenado pela vontade divina. O pensamento da imanência afirma que a democracia é a forma superior da política. Texto muito forte, hein, pessoal? Mas nós chegamos aqui, hein? Ainda bem que vocês nos acompanharam, não nos deixaram só. E eu achei muito interessante nessa parte aqui, a superstição é filha do medo, né? Muito interessante. E Deus são secretas suas razões, misteriosas sua onisciência. Olha que coisa, hein? E isso, para ter tido como onipotente, o poder divino é tido como insondável e ilocalizável. Tudo isso para dominar o homem, né? E torna-lhe indispensável encontrar mecanismos que possam garantir a constância do favor divino, proliferação de rituais e da arte divinitória. Já pensou? A gente sempre está devendo a Deus, né? A gente sempre está faltando alguma coisa, a gente está sempre precisando de Deus. E isso acaba nos levando a esse foco, né, que é dado, acaba nos conduzindo a submetermos ao poder misterioso dos governantes. Deus colocou ele lá, foi Deus que colocou ele no poder. E a teologia, ou a forma de manter a teocracia como forma política ordenada por Deus, é fraude e engodo. Então a gente vê que essas leis reveladas, postas como leis políticas ou civis, impedem o exercício da liberdade. Isso eu achei também muito forte, né? Então, pessoal, agradeço muito. Mais agradecer, se gostou, deixe seu joinha, o seu like, divida aí, curta aí o nosso canal Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Agradeço muito, valeu, obrigado.